lives. Toda sexta, sábado e domingo às 7 horas da noite. Então, cola com a gente. Descrição. Link na descrição. Isso aí, link na descrição. Na Twitch. E se inscreve lá, segue a gente e tamo junto. Pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Sidão do Game ao vídeo. Esse é um spoiler da história de God of War, Ghost of Sparta. E esse foi o Valeu do Nando Bate Vieira, muito obrigada. Por esse Valeu, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos à Olá. sessão spoiler de God of War Ghost of Sparta, a última sessão spoiler aqui da saga God of War. Finalmente estamos chegando ao final aí da saga, né? Ao final entre aspas, porque vocês sabem que a saga na ordem cronológica termina no God of War 3, mas vocês sabem que eu contei na ordem primeiro da trilogia principal, que foi God of War 1, 2 e 3, e agora pra finalizar a saga eu contei do Ascension, Chains of Olympus e agora Ghost of Sparta, tá certo? Então, pra você ter um entendimento completo do que tá acontecendo aqui no God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você assista a sessão spoiler de God of War 1, Ascension e do Chains of Olympus, tá certo? Né? E um pouquinho no comecinho aí da sessão spoiler de God of War 2. Então tá aí o tempo necessário pra você assistir na sessão spoiler de God of War 2 pra entender quando que a saga chega aos eventos de Ghost of Sparta, tá bom? Então não deixe de assistir esses vídeos aí e esse pouquinho do God of War 2 pra depois vir pra cá, tá certo? Então caso você queira saber qual é a história do God of War Ghost of Sparta, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. A gente já tá Após se sentado. tornar o deus da guerra no final dos eventos de God of War 1, Kratos vai ao submundo novamente em busca de Ambrosia. Vocês se lembram desse fruto? Que os deuses haviam feito um concurso deixando doentes os parentes de seus escolhidos para que eles batalhassem entre si em busca da fruta que seria usada para curar esses parentes. Que Calliope ficou doente, então Kratos conseguiu a cura com a Ambrosia. Então, Kratos vai atrás dela novamente, pois ficou sabendo que alguns discípulos de Ares, ou seja, um grupo de fiéis ao falecido deus, estavam à procura de Ambrosia na tentativa de reviver o antigo deus da guerra. Após várias aventuras e matanças, Kratos chega ao local do fruto, que estava guardado dentro de um monstro gigante chamado Giggs, que era um dos 3 hecatônquiros. Ao destruir a fruta, Kratos mata esse bichão também, pois era a Ambrosia que o mantinha vivo. Esse bicho era malvadão, viu? Ele queria dominar o mundo e tudo mais. Por isso que Kratos matou, tá? Com isso, o fantasma de Esparta frustra os seguidores de Ares e volta para o seu trono no Olimpo. Isso acontece nos eventos das HQs de God of War, chamadas de God of War Comics. Se vocês tiverem o interesse de ler, tem link na descrição para todas elas em português do Brasil, tá bom? Então não deixe de ver lá. Ghost of Sparta começa exatamente após os eventos da HQ, onde Kratos começa a ter visões do seu passado, mais exatamente de sua mãe. Com essas visões, Kratos sentiu que deveria ir até o templo de Poseidon no reino de Atlântida, e que de alguma maneira lá ele encontraria a solução para essas visões. Junto de servos espartanos, ele arruma um navio e embarca rumo à cidade de Atlântida. Na mitologia original, Atlântida era um reino em uma enorme ilha que ficava no Oceano Atlântico e era, de longe, o reino mais próspero de toda a Grécia. Mas de toda essa riqueza veio a ambição, e com isso, o exército atlante passou a guerrear e dominar outras cidades gregas, tomando suas riquezas. Com as vitórias que vieram, a inocência do povo atlante deu lugar ao orgulho, vaidade, luxo, corrupção e desrespeito com os deuses. Poseidon, puto com a atitude de seu povo, convocou os deuses para juntos planejarem uma punição ao reino. Decididos, lançaram diversos desastres naturais na cidade, como terremotos e maremotos. O castigo foi tão grande, mas tão grande, que em apenas um dia a cidade inteira de Atlântida afundou nos mares do oceano e desde então nunca mais foi vista, e nem sequer um habitante de lá sobreviveu para contar a história. Já em God of War, o reino de Atlântida é praticamente a mesma coisa, próspero e dominado por Poseidon. Porém, ele afunda de um jeito diferente, vocês vão ver ao longo do vídeo. Na embarcação, uma estátua de Atena se comunica com Kratos e o aconselha a não continuar sua jornada. Caso contrário, ele iria descobrir coisas que não gostaria de saber e nem deveria. O deus da guerra ignora os avisos da deusa e logo em seguida, seu navio é invadido por criaturas marinhas, chamados de tritões. Eles foram enviados por Poseidon, que queria impedir Kratos de ir até Atlântida. O fantasma de Esparta batalha com eles, mas é surpreendido por um monstro marinho gigante, chamado de Scylla.
Existem muitas versões desse monstro na mitologia original, e a mais comum é de que ela era originalmente uma ninfa do mar que vivia a ser cortejada pelos navegantes que passavam pelo Estreito de Messina, que é um estreito do mar Mediterrâneo. Porém, um dia, um homem chamado Glauco se apaixonou por essa ninfa. Ela, inocente, não sabia o que fazer e teve medo. Assim, correu pelos mares se escondendo em tudo que é canto, até que Glauco não a encontrasse mais. Gente, apaixonado, ele decidiu ir à ilha de uma das bruxas do mar, a temida Circe. A nossa maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma área de trabalho para pedir a ela um feitiço ou uma magia que fizesse com que a ninfa se mar, a temida Circe, para pedir a ela um feitiço ou uma magia que fizesse com que a ninfa se apaixonasse por ele. Porém, a bruxa era apaixonada por Glauco e com raiva e ciúmes envenenou a fonte onde Sila ela, se não banhava. pra ele, né? Com o veneno, Sila se transformou em um monstro que possuía 6 cabeças de serpente na cintura. Com medo, ela correu para Glauco, que agora não mais a amava, devido à sua aparência monstruosa e seus bichinhos assassinos. A pobre Sila, antes uma linda ninfa, agora se entristeceu por ser um monstro do mar, e com isso teve raiva, muita raiva. Assim, ela se dirigiu de novo ao seu estreito para aterrorizar e matar qualquer navegante que cruzasse o seu caminho. Porra, cagava o homem. Não é ela, tadinha da bichinha. Foi ela, não foi o cara que se apaixonou por ela. Ela não fez Você não nada. gostava dele? Então, a outra que tem a ver. De novo ao seu estreito para aterrorizar e matar qualquer navegante que cruzasse o seu caminho. Já em God of War, a Sila lembra bastante a Hydra que o Kratos enfrentou no primeiro jogo da série, e aparentemente é apenas um monstro do mar mesmo, sem essa de que era uma ninfa e tal. Kratos enfrenta a criatura sendo jogado para fora de seu navio e caindo na costa de Atlântida. Após uma batalha árdua, ele consegue assustar o monstro, que foge. Com isso, ele adentra a cidade e consegue chegar até o tal Templo de Poseidon. Para sua surpresa, a única pessoa que estava no templo era sua própria mãe, Calisto. Kratos não sabia que ela estava viva esse tempo todo. Para ele, ela já tinha morrido faz muito tempo. Os dois conversam e Calisto conta para seu filho que Deimos, o irmão de Kratos, estava vivo e sendo mantido prisioneiro no domínio da morte. Então ela se comunicou com ele? Mentalmente. Como é que ele deu? Morte. Segundo ela, a única maneira de Kratos encontrar o seu irmão era achando um item importante no Templo de Ares, que ficava em Esparta. Somente com esse item ele poderia ter acesso ao domínio da morte. Confuso, Kratos pergunta o porquê de tudo isso e como exatamente o seu irmão estava vivo. Why? Why would you do this? Your father forbid me to tell you. My father? Who Ele is my não father? sabia ainda. Era aí que ele descobriu. Ai, a gente não? Ah, tá. E a gente nada, né? Ainda bem que a gente já sabe. Ela morreu. Caralho. Devia ter alguma maldição. Olha. Ele vai ter que matar a mãe dele. Contar para Kratos quem era o seu pai, Calisto se transformou em um monstro. Isso aconteceu porque o próprio Zeus a proibiu de contar a verdade para Kratos e jogou essa maldição nela para caso ela decidisse abrir o bico. Kratos enfrenta sua mãe e, infelizmente, a mata. Nossa. Imagina. Eu preferia nem saber quem era. Se fosse assim. Ele nem sabia que... Ele ia descobrir depois. Não, mas ele não sabia que isso aconteceria. Ou ainda voltou pro corpo normal. Véi. Isso daí é uma escrotidão, entendeu? Isso daí é do demo. Sim. Finally, I am free. Tadinha, velho. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos. He needs you. Mother. What have I done? No caminho para sair de Atlântida, Kratos é atacado mais uma vez pela Sila e cai na água, se segurando no monstro. Essa briga acaba o levando para uma parte subterrânea de Atlântida.
Tentando sair de lá, Eita. Kratos acaba se encontrando com a Titanide de lava, Terra. Essa Titanide não existe na Parece mitologia uma senhorinha, original, né? e foi criada propriamente para o jogo. Aquele local onde Kratos estava não era exatamente uma parte subterrânea, e sim um vulcão presente em Atlântida. E a Titanide era Que ela justamente era- o núcleo aham. desse vulcão. Ela pede para Kratos libertá-la e diz que, em troca, lhe daria o seu poder. Sendo assim, Kratos a liberta e suas espadas passam a emanar uma mistura de fogo com lava, as deixando bem mais fortes. Porém, como Terra foi liberta, o vulcão passou a entrar em erupção. Sim. Kratos corre ter que para sair sair de correndo. lá e mais uma vez é impedido pela Scylla. Porém, dessa vez, Ai, ele que mulher finalmente chata, mata o Deus. monstro. Que fim. Ah, agora que já tem a lava, né? Olha, tem que rodar o botão, que legal. Sim. Não podia ter Ele ficado consegue viva lá. fugir do vulcão, mas ao se levantar, percebe a tamanha catástrofe que havia causado. A cidade de Atlântida estava afundando. De novo. Ih, Mais um pouco, Pompeia. 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 Que foi? Mais um pouco Pompeia. Puxa, foi Não Pompeia. sei. Não sei. The battle with Scylla had shaken the very foundation of Poseidon's kingdom. Atlantis was sinking. Agora sim tá afundando. Por isso que Então, ninguém não mais tinha tem- afundado antes. Viu? Então, Por isso que ninguém But voltou that até mattered hoje. little to the ghost of Sparta. não tinha ninguém lá mesmo. No caminho para sair do reino, ele é abordado pelo mesmo velhinho que o desenterrou em God of War 1. O velhinho, que na verdade era Zeus, que Kratos não sabia disso e tal, o aconselha a não ir atrás de Deimos, pois isso só lhe traria ainda mais dor e a sua própria perdição. Como de costume, Kratos ignora os conselhos de alguém e continua sua jornada. Ele consegue sair Ih, de ele vai matar o Atlântida irmão e no também. caminho de volta a Esparta se depara com uma mulher meio demônio matando um soldado espartano. Essa mulher era Eninis, filha de Thanatos, o deus da morte, e estava matando todos os soldados espartanos que encontrasse no seu caminho, tentando saber onde Kratos estava. Na mitologia original, ela era a personificação do ódio dos mortos. Ao passar por algumas montanhas, Kratos acaba enfrentando Eninis. No meio da luta, ela se transforma em um corvo gigante e o deus da guerra se pendura nela, fazendo ela cair e em seguida a matando. Eu não gosto de uns peitos, né? É? Não, bracinho, 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 bracinho. Ó, vai. Já era. Jogou o corpo como se nada. Já era. Claro, né? Olha, Ele é fortão. você conquistou um troféu. Que bom, né? A cada morte um troféu. Ou seja, Por muita sorte e coincidência, o local da queda de Kratos foi ao ladinho de Esparta. Ele adentra a será cidade, onde é recebido com alegria pelos espartanos, exaltado como o todo-poderoso deus da guerra. Ele chega em frente à sua casa, onde se lembra de sua infância com Deimos e como os dois treinavam juntos. Kratos, como sempre, era implacável e ensinava fervorosamente o seu irmão a ser um guerreiro digno. Como eu contei na sessão spoiler de God of War 1, certo dia, Ares e Atena invadiram Esparta à procura do guerreiro marcado da profecia. Eles pensaram que Deimos era esse tal guerreiro e o sequestraram, o deixando no domínio da morte. Lembram-se E aí? que havia uma profecia de um guerreiro marcado que acabaria com o Olimpo, certo? Deimos nasceu com uma marca de nascença, e com isso os deuses acreditaram que ele era o menino da profecia. Mal sabiam que haviam cometido um grande erro. Após se Maior lembrar erro. desses eventos, Kratos segue o seu caminho. que se chama Para chegar ao profecia. templo de Ares, Exatamente. Kratos passa pelas prisões de Esparta e lá mata um discípulo leal a Ares. Ao chegar no templo, alguns espartanos estão derrubando a estátua do antigo deus da guerra Aham, para pra colocar botar uma dele. do fantasma de Esparta no lugar, agora que ele era o novo deus. O Sim. protagonista adentra o templo e se depara com um espelho, onde uma ilusão sua de quando era pequena aparece. Eita. Ele, entre aspas, luta contra essa ilusão, a jogando contra o espelho várias vezes até quebrá-lo. No meio do espelho estava um item chamado de o Crânio de Keres, que era a chave Deixa- que dava acesso ao então. domínio da morte.
Porém, Nossa, eu tô muito- essa entrada ficava em Atlântida. Portanto, para acessá-la, merda, Kratos deveria velho. retornar à cidade, Que tava agora pegando estava fogo. submersa. É, se Antes afundando. de sair de Esparta, ele é abordado por um capitão espartano, aquele mesmo de God of War 2, que lhe entrega um escudo e uma lança, as mesmas Lembro, armas moço. que Kratos usava em sua infância quando treinava com Deimos. Agradecido, o deus da guerra continua sua jornada. No caminho de volta à Atlântida, Kratos passa por um local conhecido como o Desfiladeiro da Tristeza, que eram rochedas cheias de lava e tudo mais. Enquanto passava por ali, ele se deparou com o rei Midas. Para quem não sabe, na mitologia original, o rei Midas da Macedônia foi agraciado por Dionísio, o deus do vinho, com o poder de transformar tudo que tocasse em ouro. Porém, esse poder era muito, podemos dizer, literal. Não importasse o que ele tocasse, virava ouro. Se ele se Comida, tocasse, né, água, poderia- chão Ele e não ia até comer sua própria animais, né? filha. Não, Apavorado ele ia virar com o ouro. poder, Ah, tá. ele implorou que Poderia, o deus né? lhe retirasse tal dom. E o deus, que era bastante bondoso, o aconselhou a banhar tudo o que havia transformado em ouro com água de rios e riachos. Então, com um jarro, ele banhou tudo o que havia transformado em ouro, inclusive a sua filha, e tudo voltou ao normal. Porém, ele ainda continuou com o poder em suas mãos, mas pelo menos agora sabia como reverter o efeito. No jogo, após transformar a sua filha em ouro, ele começou a enlouquecer. Tanto que, ao olhar um rio de lava, ele teve uma alucinação Tava pensando doido. que era o rio Estige e tentou tocá-la, o que Caralho. causou a perda da sua mão. Mas isso também transformou aquela lava em Meu. ouro, e nada bobo, Kratos se Facilitando. interessou pelo tal poder. Com isso, ele pega o rei Midas e o facilita. joga na lava, transformando tudo em Tudo em ouro, ouro. o que foi o passaporte pro fantasma de Esparta sair daquele local. Nossa, mas ficou O bonito, hein? deus da guerra finalmente chega até uma Jogou, embarcação. Não, a imagem. Mas ele jogou, Ele cara. jogou o cara. Eu sei que, tipo, a gente já viu de tudo um pouco, mas, caralho. Parece Minecraft. Eu acabei de ver quem é, apesar de que ele, tipo... Aham. Foda-se. Minecraft que joga O espartano a água e na lava que veleja vira... até Atlântida. Mas, obsidiana. no lugar da cidade, agora havia um grande redemoinho. Ao tentar adentrá-lo, vários monstros marinhos invadem o navio, Não matando dá os pra ser espartanos. Óbvio. Em seguida, uma chuva absurda de raios e trovões começa. Raios e afundando o trovões barco. estão vindo Por que por aí. será os raios e trovão? Em seguida, Trovões. uma chuva absurda de raios e trovões começa, Onde é isso? afundando o barco. Kratos cai na água e, consequentemente, em algum lugar da submersa Atlântida. Ele se levanta e faz seu caminho, ativando alguns mecanismos que o levariam à entrada do domínio da morte. Após obter sucesso, ele usa o crânio de Keres e finalmente adentra caminhão. o domínio. The domain of death. A dark netherworld Portão de caveira. nestled between the land que é of the morte. living É assim. and the realm of the dead. A purgatory ruled by the god of death, Thanatos. Após passar por muitos desafios e enfrentar muitos inimigos, Kratos finalmente encontra o seu irmão e Ele o já tá liberta. grande? É, né? You are Será que ele tá safe. com raiva? Safe! Ele tá brilhando, por quê? Let this happen to me. You were supposed to protect Eu me. falei que ele tá com raiva. Did you think I would forget? Did you think I would forgive? I will Por quê? never forgive you. Por quê? Levaram Porque ele. ele tinha que proteger ele. Deimos cansou de Mas- tanto esperar Kratos Era e uma devido à criança, sua apesar de tudo. insanidade depois de tanto tormento, Teve que decide matar- atacar o irmão. Vai ter que Kratos matar o percebe irmão. que a É, única falei maneira que ele de ia matar o pará-lo irmão. era ou o matando ou o deixando vencer. E ele escolhe a segunda opção. Ah, legal, legal. Vou deixar ele vencer. Boa. Vamos morrer de novo. I hate you, Kratos. Caralho. Deixou mesmo. O cara é da morte? Ih, não matou não. Não. É Thanatos, não? Acho que é. Killed my daughter, Spartan. Eita. And now
You will suffer for it. Deimos espanca Kratos e logo em seguida é capturado por Thanatos, o deus da morte, que pula abismo abaixo com o irmão do protagonista. O deus da guerra se levanta e também pula. Ele cai em um precipício e o escala, salvando o seu irmão que estava pendurado. Ele até fez esses negocinhos, ó. Vai jogar, irmão. A Spartan never lets his back hit the ground. Right, brother? I will not lose you again, Deimos. Eita. Come! The fight is not over. Salvou ele, né? Os Como dois irmãos espartano. se entendem Olha. e Kratos convida Deimos a ajudá-lo a enfrentar Thanatos, Já lhe foi. dando seu escudo e lança. Unidos, eles enfrentam o deus da morte, que recua e se transforma em um Ei. monstro gigante. Porém, em um momento onde Kratos precisava de Alguém ajuda, vai morrer. Deimos se sacrifica e acaba sendo morto por Ah, Thanatos. Mais um caso aqui de... Aham. Tava morto. Não, tá vivo. Encontrou, morreu. Exatamente. Mas aí, se ele não fosse lá também, ele fica no resto do. Envelhecer ali, É, né? verdade. Deimos! Agora, foca. Olha! Invocou. As lavaduras da raiva. Caraca, Kratos se velho. enfurece a um ponto pouco. nunca visto antes e desce o cacete em Thanatos, que de tanto levar porrada, volta à sua forma normal. Isso aí. Sendo assim, Não, fogo, o olha. deus da guerra mata o deus da morte. Pode provar. Mas Deus da morte. Gente, e agora? Quem é que vai cuidar das mortes? Outra aí. Caralho, caralho. Meu Deus. Olha! Your fate lies in the hands of Olympus. Stout Sparta. Tá bom. Ih! Vai arrancar a cabeça dele. Não, vai abrir o peito. Ai. Olha isso. Olha. Não. Explodiu. Ai, ai, que não tem mais Deus da morte. Vai ficar o caos, né? Quem é que vai levar o... Não sei, porque o Hades ele toma conta de uma parte, né? Mas o Deus da morte faz o quê? Mínima ideia. Kratos pega o corpo morto de Deimos e o leva para o topo das colinas do suicídio, a Eita. mesma que ele tentou se suicidar em God of War 1. No topo dela estava o coveiro, que já havia cavado uma cova para Deimos. Kratos joga Já o seu irmão sabia. nela e se despede, Joga não, ele indo para colocou. o pico da colina. Ele pensa em pular, mas recua, e Athena aparece, pronta para promover Kratos a se tornar um deus por completo, ou seja, finalmente imortal, pois ele ainda era meio mortal, meio deus. Com essa transformação, ele seria tão poderoso quanto qualquer outro deus do Olimpo. Entendi. Porém, ele se recusa. Por quê? Porque senão ele não seria mais. Appealing to you, Athena. Entendeu? Quê? Entendeu? Entendeu o quê? Porque ele recusou. Sim. It is Ah, not ok. over. Por quê? Porque ele recusou. Ele viraria um deus. Aham. Viraria um deles. E aí? Ah, ele não quer ser um deles. É. Tá. Não quer ser um deles. It is not over, Athena. The gods will pay for this. Ih, deixou a Athena pra trás. Como é que ela vai voltar pra casa agora? E o irmão dele não era filho de Zeus, né? Não é que?
O irmão dele não era filho de Não. Zeus, era filho de outro. É. Humano normal, né? E esse é o final de God of War Ghost of Sparta. Após os créditos, o jogo mostra o coveiro enterrando a mãe de Kratos. É possível ver mais uma cova, e o coveiro diz que aquela era justamente para Kratos. Como vocês sabem, o coveiro é Zeus, e nesta cena podemos perceber que, indiretamente, ele estava matando seus parentes um por um. Ares, Deimos, Calisto, Kratos seria o próximo, e foi em God of War 2. Como vocês todos já sabem, isso se devia ao fato dos pecados da Caixa de Pandora terem sido liberados após ela ser aberta por Kratos, e o medo tomou conta de Zeus, fazendo ele temer que alguém algum dia poderia tomar o Ele seu falou trono. isso no Por isso, arquivo. ele Bem, começou a agir desse jeito, Vou tirando tentar do relembrar. caminho todos os seus possíveis herdeiros. Mas o seu plano falhou, pois em God of War 2, Kratos escapou do submundo com a ajuda dos titãs, e em God of War 3 causou o fim do Olimpo e de todos, completando a sua vingança. Olha. A gente podia ter visto esse ano. Quê? A gente podia ter visto esse E esse é o ano. final da Talvez saga antes, não God of lembro. War Se bem que aqui não, no faz canal. sentido também, né? E é isso aí, galera. Eu espero Porque, tipo, é... Ele explica. É. Exato, ele Ele faz explica as lá explicações coisas que do que foram. aconteceu. É, É bom que relembra, porque tem lacunas que tempo ficaram, já, né? Sim. Lá. É porque Enfim. na verdade, eu gosto das coisas em ordem cronológica porque eu fico perdida, sabe? Não, mas aí Porque às aí eu vezes. não consigo mais juntar, tipo, ai, mas foi no meio disso com aquilo. É que às vezes tem que ser desse jeito aí. Eu sei, principalmente pro jogo. Sim. Mas tô falando que pra mim é mais difícil associar, entendeu? Se eu não tiver Você esquece, colocando né? no... É, eu Tadinho. esqueço. Memória, cidade. Falta de peixe. Falta de peixe. Não come peixe. Foda, né? Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostar, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.